E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um dos órgãos mais interessantes do corpo humano, até porque ele não é um, são vários. E ele é o único órgão do corpo humano que fica exposto, fica para fora. Do que será que eu estou falando? Sorria, que eu estou falando dos seus dentes. Então, para saber mais curiosidades sobre esse órgão que fica exposto e por que é um órgão, eu trouxe uma pessoa muito especial para falar e tirar todas as nossas dúvidas, mas olha, só depois da vinheta. E eu já estou aqui com o Dr. Henrique Taniguchi, que olha, já é nosso sócio aqui, nunca tinha vindo, na segunda temporada ainda não tinha vindo, seja bem-vindo, gostou da casa nova? Linda casa, né? Que seja uma casa muito próspera. Eu falo que você faz algo, Otávio, que é maravilhoso. Você informa as pessoas de um tema que é extremamente importante, que é a saúde, né? Eu falo que todo mundo hoje quer ter mais longevidade, mas se ele não tem informação, às vezes ele não segue certas coisas por não ter a informação. E parabéns pelo trabalho, que eu sei que você está gerando saúde e informação de qualidade para muitas pessoas. Obrigado, essa é a missão do programa, né? E aliás, não sou nem só eu, hein? Depois no final do programa eu vou falar o nome do povo aqui, porque é muita gente. Para nós dois estarmos aqui na frente da tela, a gente estava até brincando sobre isso aí. Exato. Antes de começar a entrevista. Tem muita gente aqui atrás das câmeras para poder fazer isso acontecer. E eu queria, estava brincando que inclusive me impressionou muito essa ideia de que o dente ele é tão complexo que ele é um órgão mesmo que fica para fora, porque a gente olha, não, aqui durinho, não, é só um osso. Não é, né? Ele é uma... O dente, eu falo que a função aqui, né, na imagem pode mostrar aqui, ele tem sua inervação, um terço dele que a gente vê, né, a parte da coroa, né? Então tem toda a raiz tem a polpa, e ali da polpa tem contato com inervações, com vasos, então, e dali aquelas inervações e aqueles vasos vão ter contato com outros órgãos do nosso corpo. Então, quando a gente fala no dente, a gente tem que entender o dente como parte de um conjunto de órgãos nossos que são responsáveis pela nossa saúde como um todo. Então, assim, cuidar dos dentes, ter uma boa saúde bucal, está alinhado à sua saúde geral, à saúde do corpo. Recentemente, principalmente depois da pandemia, foi vista a grande importância da saúde bucal também no ambiente hospitalar. Por quê? Às vezes aquela pessoa estava lá, né, no ambiente hospitalar e o médico estava focado em cuidar de algum órgão que estava debilitado e não se atentava à importância também de olhar na cavidade bucal. Então hoje os hospitais estão tendo dentistas, especialistas nessa área de odontologia hospitalar ou na área de cirurgia que estão observando como é que estão os dentes. Está sendo feita a higiene? Será que está com algum problema em algum dente? Porque às vezes o paciente está febril ou o paciente está com algum outro problema por conta de alguma infecção dentária que ele tem ali. Então é importante também a gente avaliar esses pontos, né? E a cada dia que passa, eu falo que hoje a saúde, as pessoas olham a saúde física, né, como um todo, a saúde mental, e essa saúde bucal, ela está totalmente ligado à saúde como um todo do corpo humano. Eu fiquei impressionado e refletindo, eu sei que eu sou, digamos assim, laboratório disso, porque uma vez eu estava com uma sinusite, a sinusite não passava, e era sinusite, e era aqueles sprayzinhos, e era isso, é para desentupir. Quando eu realmente fui olhar, eu estava com uma infecção no dente aqui, superior, que estava gerando esse entupimento. Eu falei, não é possível, porque eu senti a dor aqui. Quer dizer, sim, vai longe a inervação que o senhor falou, né? O dente superior, principalmente a região ali do molar, tem contato com o seio maxilar. Hoje, inclusive, coincidentemente, eu atendi um paciente exatamente com um problema ligado a isso. Esposo de uma dentista, coincidentemente, e ele estava com um dente que gerou uma infecção na região do seio maxilar por conta de uma infecção que foi da raiz
até o seio maxilar. E aí teve que fazer todo um tratamento daquele dente e também começou a notar que estava tendo algum problema, era o dente. Era o dente. Né? E às vezes é escondido, porque assim, tava normal, olhava assim, não tinha nada, tava escondido embaixo do dente. A hora que o dentista puxou assim, saiu o pus, né? Ué. Eu olhei e falei, não acredito que isso estava dentro de mim, assim. Otávio, eu vou falar uma coisa interessante. Eu também não sigo um pouco assim, um dado importante. As pessoas não têm o hábito de ir periodicamente ao dentista. Muitas vezes ela vai ao dentista na hora que ela nota que está tendo algum problema. É muito comum eu chegar e perguntar para um paciente: há quanto tempo que você não vai ao dentista? Não me lembro, doutor. Ou acredito que tem aí mais de 3, 4 anos, com certeza. É interessante isso, né? Então, assim, às vezes a gente passa 4, 5 anos ou mais sem ir ao dentista. Então, quando a gente vai, às vezes a gente está com um problema já instalado em algo que foi caminhando lentamente. Então, esse hábito da gente não fazer esse trabalho preventivo tinha que ser algo que tinha que ser mudado. Eu falo assim, a melhor coisa do mundo é você ir ao dentista ou ao médico e o profissional falar para você: tá perfeito, volta daqui tanto tempo, né? Só que eu também não sou perfeito, né? Nós não somos, a gente tem tempo para cuidar dos outros, mas às vezes a gente deixa de ter tempo para cuidar da gente. Se é alguém que a gente ama, algum ente querido, se a pessoa fala, você fala assim: vamos agora ao médico, vamos agora ao dentista. Mas quanto que a gente separa um tempo para nós fazermos isso? Isso eu escuto muito. Há um tempo atrás eu vi uma médica, ela trabalha com pacientes terminais. Ela tem esse vídeo no YouTube e ela fez uma pesquisa de alguns dos arrependimentos, os 5 maiores arrependimentos que as pessoas tinham, porque ela, como atendia pacientes terminais, as pessoas já estavam, né, com estavam no término de vida, e aí muitos tinham arrependimento de cuidei dos outros. Muitas vezes esqueci de cuidar de mim. Fiz pelos outros e não fiz por mim. No sentido assim, que as pessoas às vezes também falavam que fiz pelos outros, mas os outros até falavam assim: mas você fez porque você quis. Eu não te obriguei a fazer. Então, assim, ela não estava infeliz por ter feito pelos outros. É porque às vezes os outros não tinham essa gratidão que ela imaginava e ela esqueceu de cuidar dela. Uhum. Porque às vezes você pode ser a melhor pessoa do mundo, tá? Ninguém pode te levar ao profissional de saúde. É você que tem que ir, né? Não, a esposa sempre, né? O homem no casamento e no médico é a mulher que diz o horário e a data e o cara vai só. Né? É verdade, é verdade. Né? Então, eu acho que tem muito isso também. Mas é incrível como os pais fazem isso. E nesse ponto, até a mulher um pouco também. Porque a mulher, ela tem esse hábito de fazer, até por conta do ginecologista, que é algo desde a adolescência, ela constrói esse vínculo de cuidado médico muito antes do homem, que a mãe e pai só leva para remendar, costurar, né? Só se tiver alguma coisa realmente exposta. Mas com ela, quando ela é mãe, o filho tem o menor sinal de febre e já sai correndo para o hospital. Mas ela mesma está com dor nas costas há 15 dias e está há 15 dias tomando anti-inflamatório que ela mesma comprou na farmácia, não foi ver. Ela se automedicou. Eu falo que hoje a internet, ela dá informação. Então, essa informação, ela ameniza situações. Muitas vezes ela não consegue resolver, porque a pessoa fala assim: essa medicação ela é boa para isso, porque eu vi aqui que a inteligência artificial me mostrou, ou a pesquisa que eu fiz mostrou. Mas será que eu estou só mascarando o meu problema? Que eu acho que hoje a gente procura resolver aquele problema não eliminando a causa, só medicando, só o sintoma. Isso é muito delicado. Então, assim, a pessoa está com a dor no dente. Eu vou tomar essa medicação para melhorar esse sintoma. Mas será que eu estou eliminando o motivo? Qual o motivo da dor nesse dente? Quem vai falar isso é o profissional. Ou ele está até com a cárie, está com um princípio de cárie, que ele quer
pode estar resolvendo ali, só que ele espera a quantidade de pacientes, Otávio, que chegam no consultório, que às vezes eles estão com aquela cara que já chegou pertinho ou atingiu a polpa. Então, o dente você já tem que fazer o tratamento endodôntico, fazer o canal do dente. E se ele tivesse ido, talvez no momento anterior, seria uma restauração mais simples. Aí ele estava com uma dorzinha pequena, ele acostumou com aquela dorzinha branda, e na hora que chegou num problema maior, aí a intervenção também acaba se tornando uma intervenção maior, né? E como estava falando dessa questão de vascularização também, né? Se você tem um problema, a gente já teve aqui cardiologistas Sim. que disseram, você pode ter problema no coração por conta de uma infecção de dente. Sim. Já tivemos neurocirurgiões aqui dizendo, você pode ter problema, alguns tipos de demência hoje já começam a aparecer problemas dentais como gatilho, né? Sim. Ficou uma infecção ali muito tempo e essa infecção ficou intoxicando o cérebro e até que gerou uma demência. Excelente colocação. Eu falo que as pessoas, volta um pouco do que a gente estava falando, elas se acostumam com algum pequeno problema na boca. Eu vou pegar esse gancho até para falar assim do dente ciso, né? Ele é um dente que ele vai nascendo ali, né? Essa imagem coincidiu com o que a gente está falando. Ele vai nascendo gradativamente, ou às vezes não tem espaço para ele nascer, e ele trava ali. E aí ele gera um processo de infecção crônico, que às vezes aumenta, diminui, e não é correto você ficar com alguma infecção. E aí isso vai protelando com o tempo, porque o paciente melhora, piora, melhora, piora. Só que aquela infecção, aquele problema, está tendo em contato com toda a vascularização do corpo, com a corrente sanguínea, e pode gerar problemas maiores. Então, assim, está com alguma infecção? Vamos eliminá-la. Quando eu recebo pacientes, é interessante isso. Eu vou fazer uma informação, uma linguagem bem simples para o ouvinte, né, para o telespectador. Eu recebo pacientes que vão começar tratamento oncológico e eles vêm encaminhados dos médicos para eliminar todo tipo de infecção. E eu acabo observando o dente ciso e outros dentes, porque às vezes ele está com algum dente que precisa de ser removido ou tratado. Por que o médico, o oncologista encaminhou esse paciente? Porque naquele momento daquele tratamento, ele não pode ter nenhum foco de infecção no corpo. Deixa eu ver se né, que vai dando essa... Exatamente. Ao excelente redor do imagem. dente aqui. E ali vai invadindo o osso e aquela infecção vai se alastrando, né? E caindo na corrente sanguínea. Aqui já está na corrente veia, sanguínea. né? Isso. A infecção ela começa sempre pequena, sabe? E eu falo que às vezes, em grande parte das vezes, o organismo dá um sinal. Muitas vezes somos nós que negligenciamos o sinal. Se tem um sinal que está com algum desconforto, procure o profissional da saúde, seja o dentista da sua confiança ou um especialista em cirurgia, sabe, para ele poder avaliar, se ele não atender naquela área, que ele encaminhe. Voltando ao que eu estava falando, por que o oncologista encaminha? Porque naquele momento da radioterapia ou quimioterapia, tem que estar tudo focado para melhorar aquele órgão que está debilitado. Ele não pode estar tendo nenhum outro foco de infecção. É como se fosse assim, para o exército de defesa estar num lugar em outro. Ele tem que estar todo, se possível, naquele órgão que precisa ser reabilitado, né? Então, ficar com foco de infecção, ficar com o dente quebrado, isso daí tem que ser observado sempre. Tem que ser uma rotina da gente, sabe? Eu falo assim, se todo mundo pudesse, anualmente, eu falo que isso daí é relativo. Tem pessoas que a gente até pede para ser semestralmente, tem pessoas que são anualmente, tem pessoas que a gente fala, pode esperar um pouquinho mais de um ano, de acordo com a sua higiene, porque cada organismo e cada pessoa tem uma facilidade de ter um cuidado de si mesmo. Mas se você sempre for um profissional, periodicamente, a tendência é nunca ter um problema. Ou se tiver, você detectar ele
na fase inicial. Enquanto ainda é barato de tratar, né? Daí depois reclama, meu dentista é caro. Uma vez a cada 20 anos vai ficar bem caro mesmo. Não é? É interessante, eu estava um tempo atrás, eu fui num dos maiores congressos, uma das maiores feiras de odontologia na China. Tinham mais de 800 estandes. É interessante que eu estava com um amigo dentista, ele falou uma reflexão que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Ele falou assim, Henrique, toda essa feira, olha o tamanho dela. Se todo mundo fosse ao dentista sempre, talvez ela existiria 1/3 dela. Mais para equipamentos, para alguns cuidados que às vezes mesmo indo vão ter problemas. Mas ela tem essa magnitude toda porque as pessoas têm o hábito de muitas vezes não se cuidar. Porque se elas forem sempre, toda essa indústria aqui, de mais de 800 estantes que estão tendo aqui, talvez teriam mais uma quantidade bem menor. Quer dizer, eu vou deixar para depois. E se for parar para analisar, geralmente dentro do orçamento da família, se a coisa aperta, o dentista, digamos, é o que vai ficando para depois. Olha, Otávio, assim, hoje, a clínica hoje tem mais de 40 mil pacientes atendidos. E eu já escutei muito que a reforma da casa está na frente, às vezes uma viagem está na frente. Eu já escutei muito paciente chegar e eu falar assim, olha, eu estou vendo que precisa de ser feito isso, isso e isso. Você tem um implante aqui para fazer, mas está um dente lá atrás, vão deixando. Olha, mas é importante porque ele vai promover sua saúde. Estou vendo mais outro detalhe aqui, a pessoa vai deixando mais. E às vezes ela menciona para mim, olha, doutor, eu vou deixar isso para depois, sabe por quê? Eu comecei a reformar um detalhe na minha casa, ou eu estou com uma viagem programada, ou eu estou pagando uma viagem que eu fiz. E aí a gente nota que a saúde não foi a primeira prioridade para ele. E a saúde dele mesmo, né? Foi colocada como um segundo ou um terceiro plano importante, né? Se for do filho, vai lá e faz. Mas o meu mesmo, não. Depois que a gente arrumar a laje aqui, depois que a gente for ali para a Bahia, depois que, né? E vai. Aí o pedreiro leva seu dente, a praia leva seu dente também, né? Porque se não coloca o implante, parece que o outro começa a ficar mais molinho, né? O que acontece? Você vai perdendo um atrás do outro, né? Isso acontece mesmo? Na verdade, o que acontece? Quando a gente perde um dente em específico, a pessoa muitas vezes não se atenta a isso, mas os dentes vizinhos começam a ter uma certa movimentação. E se aquela perda daquele dente foi por algum motivo de um problema periodontal, que não teve uma higiene correta, ou ele tem algum problema de uma periodontite crônica, que ele exige uma atenção, que é necessária uma atenção maior, se ele simplesmente só tirou aquele dente condenado e ele não tiver um cuidado com os outros, às vezes vai desencadear alguns problemas nos outros, de pequenas movimentações ou perdas ósseas, né, que ele pensa assim, não, perdi aquele, tudo bem. Não, perdi aquele, o que eu posso fazer para não vir a perder mais nenhum dente? Será que eu perdi aquele dente por uma falta de cuidado meu? Será que se eu tivesse ido sempre ao dentista, eu não iria perder aquele dente? Então é a gente poder fazer a análise para que não perca o dente e que a gente reestabeleça aquela mordida, aquele dente, o quanto antes, né? São 32, 36, quantos dentes a gente tem na boca mesmo? Com os sisos, 32 dentes, né? Com os sisos, 32 dentes. O normal, até o segundo molar, você tem uma mastigação perfeita. A gente mencionou do siso. O siso é um dente que, se você tiver ou não tiver ele, você tem a mastigação perfeita. Ele complementa um pouco a mastigação, mas ele não faz falta na mastigação, né, perfeita sua. E tem gente que nasce o siso perfeitinho, bonitinho, no lugarzinho, assim, sem incomodar nada? Isso é raro, viu? Isso é muito raro, Otávio. Eu falo que é uma das minhas áreas de atuação, então eu recebo muito paciente. Se eu pudesse receber todos os pacientes antes deles terem um problema nos dentes cisos, é que muitas pessoas chegam no consultório já quando ele está com algum problema ou o siso já está gerando algum problema no dente vizinho. Porque é muito difícil ter o espaço
para o siso nascer certinho e ele nascer na posição correta também. Em muitos casos ele nasce um pouco, ele nasce inclinado, ele trava ali na região e acaba gerando algum problema no dente vizinho ou gerando algum processo de infecção ali, porque ele está bem no ângulo da mandíbula. Então muitos pacientes, na grande maioria dos pacientes, não tem o espaço, ele não nasce de maneira correta. Olha aí, agora a gente tem aí na tela. Uma imagem aqui, excelente. Já tentando, é isso aí, ó, já empurrando o outro, esse de lado. Isso. Eu tinha um que estava assim, como é que chama esse? Esse daqui é um dente que ele está incluso, né? E ele está na horizontal, literalmente. Aí pode nascer um pouquinho para trás. Isso começa a doer tanto aqui. Isso. Ai! E hoje, até alguns concursos públicos, o paciente ele faz um exame médico e odontológico, dependendo como é que tiver o dente ciso, é obrigado a fazer a remoção dele antes dele tomar posse naquele concurso público. Sério? Eu recebo alguns pacientes... Como se fosse tipo um TAF ali, né? É que na verdade, assim, ele vai fazer algum exame médico, o médico já vai pedir, né, para ele eliminar algum problema que nota e tal. Vai fazer o exame odontológico para também pedir para ver se elimina alguns né, pequenos problemas que ele tenha, para que ele, quando tomar posse naquele concurso, esteja 100% com a saúde bucal, né, e a saúde física como um todo. E quando ele dá essa batidinha e não sai, ele fica ali doendo, a gente acha que é só esse é um momento, um desconforto. Esse é um momento muito importante de fazer avaliação. Se eu fosse colocar, Otávio, eu colocaria que se todo mundo pudesse fazer uma avaliação do dente ciso no período da adolescência, entre 15 e 20 anos, o mais próximo dos 15, 16 anos, 17, porque nesse momento ele está em formação, dá para a gente ver a angulação e a posição que ele está, tá? Dá para ver se vai ter espaço para ele nascer, dá para ver também, né, o tamanho da raiz, a análise, porque é o seguinte, tem uma inervação que também passa ali embaixo. Então, quando você posterga esse fator de remoção do dente, às vezes o paciente chega lá com 30 anos de idade, 25, e dependendo da anatomia que está o nervo, ele está mais próximo da raiz do siso. E quando ele está mais novo, a raiz está em formação, então a raiz está mais longe dessa inervação. Então se torna uma cirurgia mais tranquila, com menos riscos. Então eu falo que tudo que a gente puder avaliar previamente é bom para o paciente e é bom para o profissional. Então, nesse momento que o siso está apertando, está comprimindo ali a região, às vezes já é um momento que tem que olhar, porque eu atendi já vários pacientes, Otávio, que chegaram com o dente vizinho, às vezes condenado por conta do siso. Porque ele fica ali encostando. Aí às vezes ele nasce um pouquinho e ali é difícil de fazer a higiene, ele está comprimindo, aí começa a ter um processo carioso, começa a ter uma reabsorção naquele dente do lado, e quando o paciente nota, às vezes é quando o problema já está num grau mais avançado. Então, ou aquela pressão mudou um pouco até a angulação do dente vizinho. Tá? Eu falo que o siso ele tem uma interferência direta no dente vizinho dele, às vezes até mudando um pouco o ângulo dele ou mudando a posição dele de maneira gradativa, né? Isso é muito de paciente para paciente. E é tudo encaixadinho, né? Tudo apertadinho, de cima encaixa no de baixo, então se de baixo começar, o de cima ele vai começar a desencaixar e assim vai indo, né? Hoje tem empresas de alinhadores, né? Que antigamente as pessoas colocavam só o aparelho ortodôntico, ainda coloca e funciona muito bem. Mas tem empresas de alinhadores que eles pedem os exames e dependendo de como está a posição do siso, em grande parte dos casos, eles encaminham para a gente fazer a remoção do siso antes da colocação do alinhador. Sim, então senão depois vai apertar, vai mudar. Porque às vezes o ortodontista e o alinhador, ele está precisando de ganhar ali uns 2, 3 milímetros de acomodação dos dentes. E o siso está apertando aqueles milímetros a mais que precisa para ter esse encaixe correto. E aí são aqueles 2, 3 milímetros que a remoção do siso vai acabar facilitando o planejamento que o ortodontista fez, né, para a movimentação correta dos dentes. Gostei, eu queria que o pessoal pegasse bem essa dica, quem está em casa,
Com que idade que tem que levar então o adolescente ali, mais ou menos? Que idade para ser mais tranquilo? Uma idade indicada é entre 15, 16, 17 anos, poder já fazer a avaliação do dente ciso. Nossa, ele está interno, ele não apontou, perfeito, tá ótimo. Radiograficamente a gente consegue avaliar a posição que ele está, o tamanho da raiz e o risco que ele tem no dente vizinho. A gente não tem que esperar ter o problema para resolver o problema. A gente pode antever através de um exame clínico, radiológico, e a gente poder analisar mesmo o dente ainda estando interno. Tem uma coisa que é interessante que a gente tem falado muito, né? Dor não é o problema, dor já é o sintoma. O Exato. problema, se começou a doer, porque o problema já está ali há um tempinho, não é mais ou menos isso? Exato, exato. Tem alguma coisa, porque às vezes a gente começa, quem não tem mau hálito começa a ter mau hálito. Tem alguns sinaizinhos assim, opa, eu tenho que ir no dentista, alguma coisa que... Eu falo que é assim, qualquer dor, qualquer pequeno sangramento, qualquer gosto diferente que você estiver tendo na boca, já é uma característica que você tem que fazer uma análise, tá? Porque não é normal ter um sangramento quando você usa um fio dental. Não é normal você sentir um gostinho diferente na sua boca. O normal é não sentir nada disso. Então você está sentindo, seja um gosto, algum problema de halitose, procura um profissional para olhar, porque às vezes assim, você está com um pequeno problema, está no começo, e aí você consegue diagnosticar aquilo na fase inicial, que é o melhor para qualquer profissional e para o paciente. Você diagnosticar o problema antes do problema se tornar um problema maior. E é interessante, porque como a gente estava falando dessa questão de se você, antes de fazer quimioterapia, antes de fazer qualquer procedimento pesado, uma cirurgia muito extensa, mandam você ir lá, né, tirar qualquer possibilidade de infecção nos dentes. Para quê? Para não tomar teu exército. Exato. Né? A defesa do corpo está focada naquele órgão, não está focada em uma infecção que você está ali na boca, né? E aí você de repente está em casa, volta e meia sente uma febrezinha, uma fraqueza, acho que é uma infecção no corpo, toma um anti-inflamatório, resolveu, durante aqui um tempo, volta, pode ser um dente. Então eu queria que o senhor, infelizmente a entrevista acabou, eu queria que o senhor deixasse um recado para o pessoal ali de casa. Olha, o recado que eu dou como profissional de saúde, né? O dentista, ele escolheu cuidar de pessoas. É que você sempre vá ao dentista, faça uma avaliação geral da sua boca, não só veja se você está com a cárie, avalie a boca como um todo, a saúde bucal, como é que está a sua gengiva, como é que está o dente ciso, será que está tendo espaço para ele nascer, será que ele está na posição correta, porque muitas vezes não está, e você conseguir avaliar isso de maneira precoce, você está trabalhando com a sua saúde, né? Então, avaliar sempre, precocemente, periodicamente, sua saúde bucal. É isso aí, gente. Então, dá aquela ligada pro seu dentista e até o próximo programa. Um grande beijo.